Olá, meus queridos, boa noite. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Geografia. Geografia dos estados e as condições climáticas que contribuem para que cada setor daquele local está muito relacionado ao clima, ao relevo, né, aos costumes. Por exemplo, na época dos tropeiros, se fazia o feijão tropeiro, né, que era o feijão, a carne, a farinha, uma forma de ganhar tempo para que eles pudessem continuar a viagem. E hoje o feijão tropeiro é uma comida saborosa, apreciada por maior parte dos estados brasileiros. Né? A carne, por exemplo, o gaúcho é famoso por comer carne, né? Gostar de carne. Aí eles falam que quem gosta é o capixaba, porque começa o churrasco de manhã e vai até a noite, comendo carne o tempo todo. E eles comem aquele grande pedaço e para. Mas, enfim, na época do Brasil colônia, o Brasil ele exportava couro, né? Então, o gado ele era criado não pela carne em si, mas pelo couro. E o que fazer com a carne? Dá para o povo comer, dá para as pessoas. Então, era como se fosse um rejeito. Hoje é o contrário, né? Utiliza-se sim o couro, mas cuida-se, cria-se gado, principalmente pela carne e também pelo leite, né? O couro, ele passa a ser uma outra opção, mas não é o principal, não é o carro-chefe. Na região centro-oeste, composta por Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, é essencialmente agrícola, né? É uma região onde predomina o setor primário, que é o setor agrícola, o extrativismo. O setor primário da economia é o quê? É o setor que tem agricultura, agropecuária, extrativismo mineral, vegetal, é tudo que tira a riqueza da natureza, tá? Então, eles têm a cultura da soja, do milho, do arroz e grande representatividade no setor pecuário. No Sudeste, destaca-se também a agropecuária, pela produção de cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar na região Sudeste, sim, cerca de 50% do país, tá? E de carne bovina. Outras culturas são algodão, amendoim, café, milho, mandioca, arroz, feijão, soja e laranja. Entre os principais ramos industriais está o de construção de avião, feito pela empresa brasileira aeronáutica, Embraer, e o petrolífero. Aqui em Linhares mesmo, nós temos uma grande representação, né, pelo petrolífero, o cacimbas, a exploração de petróleo, de gás natural, e isso também representa a região Sudeste e Linhares, né? Também vende para países da América Latina, da Ásia, da Europa e América Central, rações de animais, né, sucos e minério de ferro principalmente em Minas Gerais, né, mas nós temos aqui também na região da siderúrgica de Tubarão e Vitória, esse extrativismo. Então, assim, não predomina uma coisa, né? Existe aí um conjunto de coisas que movem a economia de certas regiões. Por exemplo, no sul, a produção de soja é bastante significativa, né? A produção de arroz, de trigo também ganha destaque no Rio Grande e no Paraná, respectivamente. Outras fortes da região são a avicultura e a suinocultura e pecuária leiteira. No setor industrial, com o processamento de carne de frango, suína, soja, trigo e milho. A indústria madeireira não contribui somente para o setor moveleiro, cujo maior parque se encontra em Santa Catarina, mas também para a produção de celulose. Então, o sul, a gente pensa só no gado, né, no gado de leite, mas não é só isso, tá vendo? Existem aí vários outros setores da economia. Lembrando que o setor primário é o extrativismo, agropecuária, agricultura, é o setor secundário, é o que vai trabalhar a matéria-prima, que é basicamente as indústrias
do algodão, que vai pegar o couro, vai transformar numa bolsa, num sapato. Esse é o setor secundário. O setor terciário é o comércio, é o setor varejista, os lojistas, né? Que vão pegar o produto que veio das indústrias e vão vender. É a prestação de serviço, é o funcionário público, é o professor, é o carpinteiro, faxineira, pedreiro. Essas pessoas que prestam serviço uns para os outros, para empresas públicas e privadas, e que prestam serviço para vender esses produtos que as empresas produziram. Então, um setor está na dependência do outro, né? Agora, com a pandemia, a preocupação das indústrias é quem é que vai trabalhar, né? Mover a economia. Os empresários estão dando férias coletivas ou estão muito preocupados porque não tem ninguém produzindo o móvel, a roupa, a calça, o sapato. Os lojistas tiveram que fechar, mas eles podem contar com os meios de tecnologia para vender, né? Estão vendendo, estão conseguindo se virar. O setor rural, como já tem bem distribuído, a densidade demográfica lá é baixa, tem muita área para poucas pessoas, também está tranquilo. Então, o setor primário, ele pode sofrer abalo na falta de receber insumos, né? Ração, fertilizante, adubos, isso ele pode sofrer abalo. O setor secundário, ele foi diretamente abalado por conta disso. O setor terciário, ele sofre abalo na parte de turismo, por exemplo. Quando eu falei lá das festas do Espírito Santo, que movimenta a economia, porque movimenta o setor do turismo. O turismo, ele é uma fonte de recurso. Passou ainda ontem numa reportagem que Conceição da Barra tinha movimento reduzido por 90%. E eles são uma cidade movida pelo turismo. Então, para eles, a economia está correndo risco, assim como o país todo. Mas o setor deles vai ser mais prejudicado. Então, a economia, ela vai variar, então, quanto a geografia, por exemplo. No sul, predomina gado de leite, né? Predomina a plantação de arroz, por exemplo. O arroz, ele é uma gramínea, né? Da família da grama, que precisa de ser plantado em áreas que encharcam, áreas de pântano, alagadas, aonde a gente tem ali uma geografia, um solo que favorece isso, um clima frio que favorece isso. Diferente, por exemplo, do café, que se adapta mais à nossa região aqui, a cana-de-açúcar, que se adapta mais à nossa região sudeste, ao nordeste, onde você tem bastante também plantação de cana-de-açúcar. Então, o clima ele vai interferir no modo de sobrevivência do local, né? E os costumes também. Isso vai interferir na economia desse local. Continuando. O norte, a gente pensa que no norte, assim, na nossa imaginação, né, na maior parte das pessoas que são leigas ou que não estudaram ainda, que no norte só tem mata. Aonde você vai ter a maior parte da produção, da população vivendo na zona rural e vivendo da agricultura. Mas não é bem assim, né? Na região norte, destaca-se indústria de eletrodoméstico, de eletrônicos, tá? Tá faltando um i aqui, ó. E de veículos de duas rodas tem grande significância em relação às outras regiões do Brasil. Manaus concentra a vanguarda da produção eletrônica do Brasil, de TV, de computadores e aparelhos óticos, afirma Machado. Então, observa que essa visão que a gente tem de caracterizar toda uma região com uma só área da economia, um só setor, é errôneo, né? No norte eu também tenho um setor, então, secundário, ao invés de ser só o primário. O Nordeste também tem grande representatividade da cana-de-açúcar, como eu já disse, setor primário. Produtos industrializados à base da cana, como o álcool e o açúcar, né? Que é o setor secundário. A região também exporta soja, a indústria têxteis,
e de tecidos, né, e de calçados espalhados em diferentes estados nordestinos. Ou seja, eu tenho o setor primário, eu tenho o setor secundário e eu tenho o setor terciário, porque o Nordeste é a parte do Brasil que mais vive também de turismo, né? A gente tem que levar isso em consideração. E isso está intimamente relacionado ao clima, ao relevo, por ser uma cidade litorânea, acaba atraindo esses turistas por conta das praias, né? Conhecendo a cultura dos nossos alunos, é interessante a gente fazer práticas de ensino que favoreçam aos alunos pesquisarem junto aos pais os seus costumes, as suas culturas, os seus familiares, como eu já havia dito. E aqueles que não sabem escrever ainda, que façam desenho. O objetivo é a criança entender que esses eventos, né, da cultura, a festa do milho, a festa da polenta, isso também tem origens históricas, né? Festa junina. As pessoas pensam que é tudo ligado ao catolicismo. Não é. Na verdade, a festa junina, ela surge lá na Idade Média ainda como uma comemoração pela colheita. Após a colheita, se fazia uma festa para comemorar. E aí, boa parte das pessoas eram da religião católica, agradeciam os santos pela colheita. E aí, essa festa acabou, né, festa junina, sendo relacionada aos santos católicos. Mas, na verdade, não é. A origem dela é uma comemoração em relação à colheita de certos, perdão, de certos vegetais, né?